O Espírito Santo é a prova de uma terceira pessoa. No batismo de Jesus, quem que apareceu? O Espírito Santo em forma corpórea. Tá? Não é que ele é uma pomba, é uma forma corpórea sobre Jesus. E houve uma voz no céu que o pessoal até se assustou. Esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Vou me comprar? Então, a trindade você encontra nesses povos. Jesus falou assim: eu vou para o Pai. Se eu não for, o outro, ele apontou para alguém. Consolador não virá. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele rogou ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo. E o que nos chama a atenção é assim, inclusive eu falei na igreja, tem uma irmã que se assustou. Jesus está aqui, pela fé nós acreditamos. Não é assim? Sim. Mas ele não está. E a Bíblia diz isso. Ele está à destra de Deus, Pai, em corpo glorioso. Não é um corpo, tá? Igual o nosso. É um corpo glorioso. Quem está aqui? O Consolador. E às vezes a gente não dá tanta ênfase ali. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que faz você vir para a igreja, orar, jejuar, pedir misericórdia, se perdoar e perdoar alguém. É Ele. Jesus está aqui? Está, na presença do Espírito Santo. Mas Jesus mesmo está lá? Sim. Ok? Posso correr? Pode. Lição 5. Vamos correr, senão não dá tempo. Jesus, ele é Deus. Vocês sabiam que os espíritas, eles não acreditam que Jesus foi para o céu em corpo? Eles acham que foi em espírito, para segurar a tese dele. E que Jesus não é Deus. Mas peraí, se ele é filho de Deus, ele é o quê? Por que eles não acreditam que Jesus não é Deus? Porque se Jesus, para eles, fosse Deus, cai toda a doutrina deles. E Jesus, ele é Deus humanizado. Vamos lá. Deus tem forma? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então não tem forma. Deus, ele é Espírito. Só que Jesus, irmão, é a forma corpórea de Deus. Que isso, irmãos? Jesus falou assim: ninguém vê o Pai e também vai ao Pai se não for por mim. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Jesus é a forma corpórea de Deus, é o Deus encarnado, é o verbo que se fez carne. É lógico que lá em cima está o corpo glorificado. Então ninguém vai ver Deus assim. Mas se você olhar para Jesus hoje, vai ver Deus, é lógico, depois do arrebatamento. Mas se você olhar para Jesus hoje, você vê Deus. Você sente Deus. Irmão Nelson, pastor Nelson, e quando na Bíblia expressava o anjo do Senhor? O anjo, boa pergunta. O anjo do Senhor, existem vários anjos no Antigo Testamento que não era o anjo comum. Era Deus, na teofania, era Jesus, na teofania em forma de anjo. Tá? Por que Jesus aparece desde o início? O Deus profetizou, virá para Eva e para Adão, que pisará a cabeça da serpente, tá? E ele vai libertar o povo. Palavra de Jesus. Então Jesus aparece na teofania em forma corpórea de anjo. Você entendeu? Hoje Jesus não é mais a forma corpórea. Porque a palavra anjo quer dizer o que, gente? Mensageiro. É que nem o pastor Leandro fala. O apóstolo João escreveu as 7 ilhas, as 7 igrejas, lá da ilha de Patmos, ele escreveu as 7 igrejas da Ásia. As cartas eram recomendadas a quem? Ao anjo da igreja. Tá? Quem era o anjo da igreja? Pode falar outro.
era o mensageiro da noite. Porque anjo é o mensageiro. Tem anjo guerreiro, que são armados. Tem anjos que levam a sua oração e descem a sua resposta, que Nelson, chamo de anjo psicói, tá? Tá? Leva a oração, traz. Tem o anjo que te protege, aí vem a angelologia. Entendeu? Mas anjo, a palavra anjo, são duas formações, mensageiro e o ser que veio do céu. Acabou assim. Tá? Lá apareceu 3 pessoas para Abraão. Tá? Essas 3 pessoas, 2 pessoas, 2 anjos, foram para Sodoma e Gomorra. Uma pessoa comeu, uma pessoa bebeu. Essa pessoa era Cristo em forma de um homem que veio do céu, de um mensageiro, de um anjo. Os outros não, porque eram guerreiros, eram protetores, e foram tirar logo em sua família. Amém? Amém. Então Jesus, ele é Deus. Correndo. Lição 6. O filho é igual ao pai. Quem conhece aquela expressão? Filho de peixe, peixinho? É. Será que é? Com Jesus é diferente. Ele é. Por quê? Jesus, ele sempre dizia: eu cumpro a ordem e a vontade do meu. Quantas vezes vocês acham que Jesus, como homem, quis curar alguém e não curou? Porque o Pai não autorizou. Entendeu? Mas está na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus fez tanto milagre, que se fosse escrito não caberia livro nenhum. E a própria Bíblia também diz que tem muita coisa que não está escrito aqui, porque não coube. Tá? Quantas pessoas Jesus cura hoje? Se não cura uma quantidade boa, o culpado é o Nelson. Sim, porque não ora, não jejuma, não é unido, não perdoa, não se perdoa, então Jesus não vai pegar mesmo, porque o reino dividido não subsiste. Tá? Agora, Jesus fazia a vontade do Pai. Jesus não fez nada além da vontade do Pai. Aí entra a questão dessa lição. Jesus é igual ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Deu para entender? Então não existe outro caminho. Tem que olhar para Jesus, você consegue olhar para Deus. A natureza humana e divina de Jesus. Nós temos um leque aberto nisso aqui, porque quem nunca ouviu falar de Hércules? Quem já ouviu falar do Hércules? Isso. Thor. Sansão. Sansão está na Bíblia? Sim. Mas Sansão tinha uma natureza divina? Não. Sansão era filho de uma mulher estéril, que Deus abriu a madre dela, e o Senhor Deus falou, inclusive aquele anjo que aparece em Manoá, é Jesus, né? Tanto é que Manoá pergunta, como é o seu nome? E ele fala assim, por que pergunta o meu nome? Você sabe que é maravilhoso. O único nome maravilhoso dado a algum ser celestial na Bíblia é para o Senhor Jesus. Sansão era um homem que ele nasceu para um propósito. Qual propósito? Deus falou. Tinha um pacto com Sansão. Não tem nada a ver, tá, com uma pessoa divina. Tá? Na mitologia nós temos Hércules, que era filho de Zeus, com uma mulher humana. Tá? Inclusive é um debate muito complicado, porque falo que isso é uma representação de Cristo. Tá? No Egito tem Órios. Tá? São meras comparações que não são reais. É ficção, é imaginação. Tá? Jesus, ele era humano com uma natureza divina. Obrigado. Tá vendo? É assim, né? Estratégia para não tomar um café depois. É. Por isso que Jesus falou assim, uma mulher virtuosa quem achará? Isso aí. Só que eu tô achando que ela quer um galardão de profeta, que ela deu lá. Tô achando isso, mas tudo bem.
Tá? Jesus, ele era homem e também era Deus, tinha uma natureza divina. Tá? Alguma dúvida sobre isso, gente? Tá? Posso pular aqui, né? Pular não, posso passar para outra. Tá? Lição 8, que é uma das matérias que eu gostei muito. Jesus viveu a experiência humana. Por que Jesus te entende? Porque ele foi humano. Você tem raiva? Amém. Como é que é? Confessar o seu pecado, né? Mas não pode. Como não pode? Quantos de nós não temos raiva? Estava para trabalhar, o ônibus atrasa, tenta a vida com o motorista, ficar bravo para chegar tarde no serviço, vai perder o dia, né, que vai chegar tarde, mas de repente também é um livramento, você não sabe. Tá? O ser humano, ele tem sentimentos comuns, que é do ser humano. Tá? Que às vezes esse sentimento também brota por situações. Tá? Eu até costumo falar, tem gente que ressuscita o pior sentimento que existe na gente. Atrapalha tanta vida da gente, fala tanta coisa que você tem que olhar, engolir assim, virar as costas, senão você volta e misericórdia. É tirar de você a pior coisa que existe. Eu até brinco, Jesus jogou nosso pecado aonde? Mas tem gente que consegue ir lá, meu filho. Ele traz tudo e joga em você assim, ó, para ver se você ressuscita o homem mau. Tá? Mas, não é verdade? Mas Jesus, ele viveu essas experiências. Ele viveu tudo isso que você vive. Por isso que ele te entende. Por isso que ele te entende. Porque quando você dá o joelho e fala com ele, o Espírito Santo vem e te conforta. Ah, mas Jesus não viveu o que eu vivo. Espera aí. Será? De uma maneira diferente, mas talvez pior. Por que pior? Vamos lá. Você levanta, que horas? Eu levanto 4 horas para trabalhar. Você levanta que hora? Você faz tal coisa. Você tem seus aperreios, como diz o pernambucano, né? Lá. O que Jesus fazia? Ele era filho de quem? Humanamente falando, um carpinteiro. Que a carpintaria naquela época mexia também com pedras, quebrava pedra, aquele negócio do Flintstone mesmo, quebrava pedra para fazer as casas. Tá? Então ele era um homem forte, robusto, tá? Era um homem batalhador, e a Bíblia diz o quê? Experimentado no trabalho. Tanto é que quando ele percebeu, que nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto lá pra frente, que o povo estava roubando lá no templo, ele ficou tão bravo, tão irado, tão revoltado e fez o quê? Um chicote no... Jesus não queria ser só pregador, não? Não. Por que não? Ele veio para isso. Ele veio para isso. Tá? E quando ele pregou para multidões no monte, ele se retirou para quebrar um tabu. Foi lá no poço de Jacó, em pleno sol escaldante, para esperar uma mulher com uma vida meio complicada, para falar para ela que ele era o caminho. Ele era. Independente do preconceito que ele sofreu. Então, sossega o teu coração, descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Lição 9. Quem é o Espírito Santo? Vamos lá. É uma força ativa? É um fenômeno? Ou é o Espírito de Deus dentro de você? O Espírito Santo. Tem um livro, eu recomendo que vocês comprem. Tá? Eu não ganho nada fazendo propaganda desse livro, tá, gente? Chama-se O Deus Desconhecido. Fala do Espírito Santo. Por quê? O que o Espírito Santo faz aqui, nessa congregação? O que ele faz? Ele faz você falar língua estranha? É um dom que ele te deu, não é seu.